Olá, pessoal. Eu estou gravando essa aula, esse vídeo aula para minha turma aí de transmissão de calor, né? Deste segundo semestre de 2024 e o objetivo dessa gravação é explicar para vocês de uma forma mais detalhada sobre o problema número 2 que eu passei aí de métodos numéricos, tá ok? O problema número um é tranquilo, né? É regime permanente, é aquela placa retangular. Acredito que a maioria conseguiu fazer, as duplas, né? Conseguiram fazer, porque você tinha a solução exata, que era a série de Fourier, né? Que você usa ali mais ou menos umas 5 parcelas não nulas e depois você faz por diferenças finitas e dependendo do refinamento que você faz da malha, você vai conseguir a igualdade entre os resultados obtidos pela solução exata e pela solução numérica. Agora, o problema número 2, que é transiente, eu me debrucei nele nesse feriado aí de fim de ano, nesse recesso de fim de ano, e eu vi que ele é bem mais complexo e eu acho que vocês vão ter dificuldade para fazer. Então, eu vou gravar duas aulas, tá? Dois áudios. Vou tentar ser bem resumido nessas duas aulas. Essa é a primeira em que eu vou apresentar a solução exata para vocês, tá? Bom, então eu já compartilhei a tela, né? Vocês estão enxergando a tela aí, e a primeira coisa que eu vou abrir aqui é a aula número 11 que eu mandei para vocês, essa aula atualizada e depois a atualização final, e eu tenho que confessar para vocês que a própria atualização final já foi alterada para melhor, claro. Então, isso aqui é a aula, tá? Eu vou passando os slides aqui que a gente viu na sala de aula, não tem nada a ver isso aqui, falar agora, tá? Eu quero chegar logo no slide em que a gente vai discutir o problema número 2, né? Essa parte aqui, trabalho sobre métodos de diferenças finitas. O problema número um, como eu disse para vocês, não é um problema, tá? Aliás, essa data aí tá errada, né? Postar até o dia 22/12, eu alterei isso para sexta-feira. Sexta-feira agora. Hoje é dia 1º de dezembro, perdão. Hoje é dia 1º de janeiro de 2025, é quando eu estou gravando essa aula. Hoje é quarta-feira, então quinta-feira, né, dia, como é que é? Sexta-feira, amanhã é dia 2, sexta-feira é dia 3, então dia 3. Mas eu acho que eu vou empurrar mais para frente, porque eu vou dar essa explicação aqui para vocês e isso vai exigir de vocês, não muito trabalho, porque eu vou colocar quase tudo pronto para vocês, tá? Bom, o problema número 2 é essa parede aqui, tá vendo? Uma parede em que o número de biot tem que ser muito maior do que um. Tem que ser maior do que um, não necessariamente muito maior do que um. Tem que ser um número de biot maior do que um, tá? De maneira que realmente você vai ter um perfil de temperatura aqui dentro, tá? Bom, você não pode tratar pelo método da capacitância global. Muito bem. Como é que é a solução exata para esse problema? É essa fórmula aqui, ó, tá? Esse θ aqui, na verdade, é a temperatura dimensionalizada. É a temperatura para cada posição X dentro da parede. Daqui a pouco a gente vê o que é essa posição X, né? Posição X dentro da parede, menos a temperatura da vizinhança ali em volta, né? Vamos pensar em ar, né? Temperatura do ar em volta, dividido pela temperatura inicial. Vamos considerar que a parede inicialmente está numa temperatura constante, homogênea e muito alta, tipo assim, 200 graus Celsius. E aí você expõe a parede para ela se resfriar ao ar livre. Então, como é que essa temperatura evolui no tempo e no espaço, né? Aqui o x é o espaço, tá? Esse x aqui é uma dimensão adimensionalizada, é a posição x dividido pelo comprimento L, né? Esse comprimento L aqui, na verdade, é a metade da espessura da parede,
Daqui a pouco vai ter um desenho. Aliás, o desenho aqui, ó. Que tal o desenho, tá? A parede tem espessura 2L, né? No centro, o X é zero, e aqui seria L. Então, é metade da espessura da parede. O L é a metade da espessura da parede. O número de Fourier que aparece aqui é, na verdade, o tempo adimensionalizado, porque o alfa, a difusividade, que é a condutividade dividida por ρCp, a difusividade ela expressa a capacidade que um corpo tem de conduzir calor, por isso que o K está no numerador, dividido pela capacidade que o corpo tem de armazenar calor, por isso que você tem ρCp embaixo, né? Então, a difusividade térmica vezes o tempo dividido pelo L ao quadrado, isso aí não dá dimensão nenhuma, é adimensional, é o chamado número de Fourier e tem a ver com o tempo, é o tempo adimensional. Então, aqui você tem o tempo, aqui você tem a posição. Então, vocês estão vendo que essa temperatura θ, e que vai levar à temperatura T propriamente dita, vai te falar como que é o perfil de temperatura dentro da parede, no tempo e no espaço, né? Você pode fazer o x igual a zero, que você vai achar a temperatura no centro da parede. Você pode fazer x igual a L, que você vai achar a temperatura na face da parede em contato com o ar. Você pode fazer, por exemplo, x igual a L sobre 2, que aí você vai achar a temperatura nessa posição aqui, ó, que é metade do L, tá? Metade da espessura da parede. Enfim, qualquer posição. Em qualquer instante de tempo, tá? Nessa expressão aqui, é um somatório. Você vai fazer o somatório de 1 até infinito, mas isso aí é impossível, né? Então, vocês vão ver que basta fazer 4 parcelas, de n de 1 a 4. Isso aí já dá uma alta precisão para a fórmula. E cada vez que você faz o n igual a 1, n igual a 2, você vai ter que mudar esse coeficiente Cn aqui, que ele é 4 vezes o seno de Xi, essa letra grega que é a letra Xi, tá? E esse Xi, ele é dado por essa equação. Xi vezes a tangente de Xi é o número de Biot. E o número de Biot é o HL sobre K, e aí a gente já falou, né? Se o Biot é muito pequeno, isso acontece, por exemplo, com material com uma altíssima condutividade, né? E com um comprimento muito pequeno, né? E que aí você vai ter um material que pode ser tratado homogeneamente, ele vai se resfriando homogeneamente, né? Isso é quando o BIO é bem menor do que 0,1, tá? Bem menor do que 1. Quando ele é maior do que 1, bem maior do que 1, mas maior do que 1 já é suficiente para você tratar o problema não de forma homogênea. É o número de BIO. Agora, é, o exemplo que eu vou apresentar aqui para vocês é de uma parede de um tijolo refratário, condutividade, por exemplo, 1, 2, tá? O CP 1000, o Rho 2000, o L 10 centímetros, quer dizer que é 20 centímetros a espessura da parede. O H aqui 500, mas eu vou mudar, tá? Na verdade, esses valores aqui eu vou até trocar. É por isso que eu falo que mudou as coisas, sabe? Eu vou passar isso aqui para 2, vou passar esse coeficiente aqui para 30. Por isso que eu falo que já trocou aquele negócio lá do, como é que chama? Da atualização final, né? A atualização final, ela está o tempo todo mudando, né? Eu vou fazer nessas condições aqui, tá bom? Muito bem. Então, eu vou fazer para essas condições, tá ok? Bom, agora deixa eu explicar um pouquinho essa tangente aqui. Olha, essa tangente é porque você precisa de achar as 4 raízes dessa equação. Essa equação tem infinitas raízes. Mas se você achar o que se igual a que se 1, que se 2, que se 3, que se 4, você já consegue achar o C1, o C2, o C3 e o C4 e fazer o somatório aqui só com 4 parcelas. Isso aí vai ser excelente, vai dar uma solução muito boa. Olha bem, como é que é a função tangente, gente? Isso aqui é a função tangente. E se você pensar que esse que se vai para o lado de lá, o BIO, que é um número constante, tá? BIO
o H, que é uma constante, coeficiente de transferência de calor entre a parede e o ar, né? O L, que é a espessura do zero do centro da parede, né? Até a face, né? Direita ou esquerda, né? Quer dizer, vai ser mais L ou menos L, né? É uma constante e a condutividade da parede constante. Então, BO é uma constante. Dividido pelo QC, isso aqui é uma função hipérbole, né? Que vocês conhecem da matemática. Então, olha o próximo slide. Essas curvas verdes é a tangente de QC, tá? Elas são infinitas curvas, né? E a tangente, quando ela é positiva, né? Ela é positiva aqui de zero para frente, de zero para trás. Bom, não vamos preocupar com essa parte aqui negativa, vamos preocupar aqui com essa parte positiva, de zero para frente. E se você pensar assim, de zero até π, de zero a π, a tangente aqui é positiva, tá vendo? Ela é positiva, né? Depois, se você pegar de π até 2π, ela também é positiva aqui, ó, ela tem uma parte positiva, e assim por diante. São as curvas tangentes. E aqui você tem a tal hipérbole, que seria o BO dividido pelo QC. E eu estou chutando aqui BO igual a 5, tá? BO igual a 5. Bom, se você fizer BO igual a 5, você tem essa curva aqui, e aonde essa curva do BO dividido pelo QC corta a tangente, a raiz é quando tangente de QC é igual a BO dividido, passa isso para cá dividindo, igual a BO dividido pelo QC. Quando um é igual ao outro, você achou igualdade nessa equação, concorda? Se você achou igualdade, você achou raiz. Então, uma raiz vai ser aqui, ó, a outra raiz aqui, a outra raiz aqui. E como é que essa equação é resolvida? Isso aqui pouco importa, tá? Você teria que resolver a equação transcendente, né? Para resolver isso tem que ser tentativa e erro, sabe? Você chuta um valor qualquer de que se, aqui você está vendo que é entre 0 e 2, 0 e π. É a primeira raiz, entre 0 e π. E no caso é esse 1,3138, que é a primeira raiz. Você chuta um valor de que se aqui para tangente, tá? Ou melhor, você chuta um valor de que se, por exemplo, para aqui, ó, divide o BO por isso, aí você acha essa função. Aí se você pôr essa função aqui, o que se aqui vai ser o arco cuja tangente dá isso. Aí, claro, que não vai dar o mesmo que se que você chutou, mas aí se você voltar para cá e realimentar aqui, depois de umas 3, 4 tentativas, converge, tá? Converge. E aí você acha a raiz. A raiz, então, repetindo, aqui, ó, chuta um valor qualquer de psimas, de quissimas, um valor assim, um pouco maior do que 1, porque você sabe que está entre 0 e π. Sei lá, chuta igual a 1. Aí se você falar que aqui é igual a 1, vai ficar BO dividido por 1. Aí você vai achar que a função vai ser o próprio BO. Aí se você colocar a função aqui, você acha quanto que é o QC pela fórmula arco tangente aqui. Aí o QC vai dar outro. Esse outro você vem e faz assim, tá? É uma maneira de achar essa raiz, né? E aí você acha a primeira, a segunda, a terceira. Essas raízes, é função do BO. E tem uma tabela no livro, que essa tabela aqui, ela está no apêndice, que dependendo do BO ser igual a qualquer valor aqui, tá vendo? 0,001, 0,002 e assim por diante, você tem a primeira, segunda, terceira e quarta raiz, tá? Por exemplo, voltar um slide para trás aqui. A primeira raiz aqui está 1,3138 aqui, ó. A segunda está 4,0336. E assim por diante. Você vai ver que isso é para BO igual a 5. Se você chegar aqui no BO igual a 5, você tem exatamente aqui, ó, a primeira raiz, 1,3138, a outra. Então, essa é uma tabela que você pode usar. Tá ok? Bom, agora eu vou apresentar o programa ES que eu escrevi e mandei esse programa ES para vocês. Vocês estão com esse programa ES aí, que é um exemplo feito no ES para achar o campo de temperatura em um tijolo refratário.
Aqui tá K igual a 1, mas eu vou trocar. Vou colocar K igual a 2, tá? O H aqui está 5.500, mas eu vou colocar 30. É mais lógico falar que está resfriando o ar livre. 500 é se fosse dentro da água, por exemplo. Um tijolo refratário colocar dentro da água. Eu vou colocar ele no ar. A espessura do tijolo é 20 centímetros. É um tijolo refratário de 20 centímetros. Esses tijolos refratários eles são usados até em churrasqueira, tá? Uma metade de 20 é 10. Essa distância aqui, ó, tudo aqui é 20, mas o L mesmo vai ser 10, tá ok? Essa temperatura infinita que eu vou dar e tudo mais. Agora, em vez de a gente ficar olhando para esse programa que está aqui parado no print, eu prefiro fazer o seguinte. Eu vou para o programa mesmo aqui, ó. Esse aqui é o programa ES de verdade. Então, os dados. Vamos ver os dados? Metade da espessura do tijolo, 10 centímetros. Dividir 10 centímetros por 100 para virar metro, tá? O H30, esse é um H convecção radiação, porque tem radiação também, a parede está muito quente. K igual a 2 é mais próximo de um tijolo refratário. Depois vocês procuram no livro aí, tabela de tijolo refratário, que vocês vão achar desde 0,5 até 2, até 4 é a condutividade térmica. Depende da quantidade de argila, sílica, tá? O Rho 2000, o CP 1000, tá bom? Temperatura inicial, 200. Que temperatura que é essa? Ó, vou voltar para os slides da aula. Voltando para os slides da aula, vou até colocar no modo da apresentação. Essa é a temperatura T inicial em todas as posições X aqui dentro, mas no instante zero. Lá naquele desenho que eu coloquei aqui, seria essa temperatura aqui, ó. É uma temperatura homogênea e o tijolo, sei lá, estava dentro de um forno, tá bom? Aí você tirou o tijolo e colocou ao ar livre para ele secar. Ele estava no forno sendo queimado. Aí, evidentemente, com uma pá, né? Igual quando tira pizza do forno, não tem uma pá de madeira grandona que a gente tira a pizza do forno? Então você tira o tijolo e coloca ele ao ar livre, tá? Aí ele começa a se resfriar, tá bom? Voltando para o slide aqui, eu estou falando, para o programa, eu estou falando que essa temperatura é 200. E a da vizinhança, o ar é 60. Bom, aqui que está o problema que está fazendo eu tá gravando esse vídeo para vocês. Vocês estão vendo qual que é o instante de tempo que eu estou querendo achar essa temperatura? Eu estou falando que é no instante de tempo 20 minutos, porque eu peguei 20 minutos, multipliquei por 60 para virar segundos. E isso aqui virou 20 minutos depois. Qual que é a temperatura? Né? No início era tudo 200 graus. Aí, 20 minutos depois, o que que acontece? Bom, o centro continua muito quente, mas a ponta do tijolo, que está em contato com o ar, claro que já resfriou bastante. Qual que é a temperatura? Né? E você há de perguntar, mas professor, você tinha falado para colocar 10 segundos, para ser um tempo bem pequeno, para depois, quando a gente fizesse o método numérico, usar o próprio passo de tempo do método, mas eu vou mostrar para vocês que vai dar um problema se a gente colocasse 10 segundos aqui. Vamos colocar 20 minutos, quer dizer, 20 minutos depois. O que que vai acontecer? 20 minutos vezes 60 vai dar 1.200 segundos. Bom, agora o cálculo. Primeiro, calculei Biot, condutividade, o número de Fourier. O número de Fourier eu vou chamar de tau, que é o tempo adimensional. Eu não precisava chamar de tal, não, mas naquela equação ele chama de tal. Que equação? Bom, deixa eu voltar para a equação. Tá vendo essa equação aqui? Ele chama. Não, aqui ele não chamou de tal, não. Ele chamou de FO mesmo. Nem precisava de eu ter chamado de tal, tá? Mas o número de Fourier aqui, ó, eu estou chamando, no caso aqui, pela letra tal. Por que que eu estou chamando pela letra tal? Porque tal é uma letra que parece a letra T.
Aliás, o T veio do tal, tá? Alfabeto grego. E aí vai ficar melhor assim. Agora, isso aqui são as raízes, que se. Essa é a. Ah, bom, você vai falar assim, ah, mas peraí, por que que aqui está 0,98? Não era aquele 1,3 que você mostrou, guria mesmo? Não, mas aqui, quando eu rodar o programa, gente, o BIO vai dar 1,5. O BIO vai dar 1,5. Bom, 1,5 não é muito maior do que 1, não, mas é maior do que 1. Na verdade, maior do que 0,1 já faz com que a gente precise de usar, não posso usar o método da capacitância global. E o BIO igual a 1, aí eu tenho que voltar 1,5, BIO igual a 1,5, eu preciso de voltar aqui nessa tabela que eu tinha mostrado para vocês, e quando você tem BIO igual a 1,5, você está vendo aqui, gente, olha, 1,5, qual que é a primeira raiz? 0,9882, a segunda, 3,5422, e assim por diante. Aqui é a terceira e aqui é a quarta. Então, essas raízes, 0,98, 3,5, 6,5, 9,5, usando quatro casas decimais, exatamente igual está aqui, são as raízes que eu coloquei aqui. Então, olha bem, esse programa aqui eu não estou calculando as raízes, eu estou pegando as raízes prontas. Eu podia calcular? Podia, até no ES tem jeito de calcular, tá? Não vou assim mostrar como é que calcula, não, mas o ES calcula isso. Mas é um pouquinho complicado no ES, porque quando você manda o ES calcular, ele calcula só a primeira e para aí. Para você calcular a segunda, você tinha que escrever aquela equação, lembra? Que o QC vezes a tangente do QC é igual ao BIO, mas aí você teria que vir no option, variáveis de informação, e você teria que mexer aqui no valor mais baixo e no valor mais alto da tentativa para poder achar o valor. Você teria que ir lá no caso aqui, você teria que ir aqui no QC, tá vendo aqui o. Peraí, deixa eu, deixa eu chegar aqui. Ó. Peraí um pouquinho. Tá vendo aqui o QC 1 aqui, QC 2? Aqui eu dei. Mas imagine que eu não tivesse dado. No lugar de dar esse QC 1, QC 2, QC 3, QC 4, que a gente quisesse calcular pelaquela fórmula. QC tangente de QC igual a BIO. Para você achar o primeiro QC, você tinha que falar que esse valor aqui mínimo é zero e esse valor aqui é π. Para achar o QC2, você tinha que falar que aqui era π e aqui era 2π. Aqui o terceiro tinha que ser entre 2π e 3π, e aqui entre 3π e 4π. E aqui não pode escrever π, não. Você tem que falar entre 0 e 3,14. O outro tinha que ser entre 3,14 e 6,28, que é o dobro de 2π. Depois de 6,28 até 9,45, que é 3π. E o último aqui, você teria que falar que era entre, acho que 9,45 e 12,6, se não me engano, que é o 4π, tá? E também o chute inicial, você tinha que colocar assim, um pouquinho maior do que o valor mínimo aqui. Então aqui, por exemplo, qual que é o primeiro valor aqui? Não é zero? Até 2π? Aí você tinha que colocar que aqui era, por exemplo, 0,5. Aqui, não é entre 3,14 e 6,28, aí você tinha que colocar que esse chute inicial aqui era tipo assim, 3,5, pouquinho maior do que 3,14, tá? Então teria que ter esse cuidado. Aí você conseguiria sim, no ES, você conseguiria achar essas raízes. Inclusive podia achar até um QC 5, um QC 6, né? Para a fórmula ficar ainda mais precisa. Bom, olha, isso aqui não é método numérico, gente. Isso não é método numérico. Eu não tenho que dividir isso aqui em 10 partes, 100 partes, mas eu vou calcular. Eu calculo em qualquer posição que eu quiser, mas eu quero calcular em 10 partes, porque com 10 partes eu já consigo fazer o gráfico. Eu quero fazer o gráfico, como é que a temperatura vai ficar ao longo da posição. Para esse instante, 1.200 segundos, tá?
E aí eu fiz um duplicate com i variando de 1 até n mais 1, quer dizer, de 1 até 11. Se você há de perguntar, mas se você está dividindo, professor, se o senhor está dividindo em 10 partes, por que que você está mandando variar de 1 até 11? Bom, eu fiz aqui um desenho. Deixa eu te mostrar aqui o desenho. Esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, eu dividi a parede. Esse aqui é o centro da parede, tá? Aqui é o x igual a zero e aqui seria o x igual a L. Eu dividi isso aqui em 4 divisões. Aqui, ó, conta comigo. 1, 2, 3, 4. Mas quantos nós que eu tenho aqui? Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Você está vendo que o número de nós é sempre um a mais do que o número de divisões? Então, se eu dividir em 4, eu vou ter 5 pontos, na verdade, em que eu vou calcular a temperatura. Lá, como eu dividi em 10, eu vou ter 11. Então, é por isso que lá eu estou variando de 1 até 11. Vamos fazer o seguinte, vamos abandonar essa forma aqui, em que a gente está vendo o programa, é melhor a gente olhar a equação formatada. Então, é o quê? Equação formatada aqui, ó. Aqui, bom, eu vou voltar para a equação não formatada, porque aqui tem uma coisa que chama duplicate. Todo duplicate é para você repetir cálculo, tá? E todo duplicate termina com end, que aliás é que é o end do próprio programa. Depois não tem mais nada, olha para você ver, ó. O programa terminou aqui, tá? Então o programa terminou aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, deixar aqui assim que fica melhor que fica no meio da tela, né? Então, isso aqui é a primeira parcela. Mas a primeira parcela eu estou usando o x inicial, que é zero. E a última parcela vai ser o x final, que é o L. Então, eu tô fazendo aqui, a coisa variar desde 1 até 11, tá? Então, e aqui também eu estou aproveitando e achando o próprio x, que é essa fórmula aqui, ó, tá? Depois vocês analisem por que que a fórmula é essa. Se você pegar assim, 1, perdão, I menos 1, L sobre M, você está achando a posição certinha. Por exemplo, I igual a 1, vai ficar assim, 1 menos 1. Menos 1 não é zero? Então deu a posição zero. Agora vamos fazer o I igual a 11, que é o N mais 1 é 11, né? Porque o N é 10 aqui, ó. Tá vendo? Então se você colocar 11, vai ficar 11 menos 1 dá 10. Mas dividido por N, que é 10, 10 dividido por 10 dá 1. Então o X deu L, tá vendo? Então aqui você acha todas as posições. Aqui é aquela fórmula, ó, isso aqui é o C1, 4 vezes o seno de que se1, que é a primeira raiz, 2 vezes o que se1 mais o seno de 2 que se1, exponencial do que menos que se ao quadrado, que é a primeira raiz, tal, tal. Tá vendo como é que o tal parece uma letra T? É o tempo adimensional. Eu podia ter deixado FO, Fourier, mas eu quis colocar tal porque muitos livros de transmissão de calor, o livro do Sengel, por exemplo, ele chama, na hora de pegar essa equação, ele chama o FO de tal, para ficar uma letra mais parecida com tempo, tá? Esse aqui é o tempo adimensional. E esse aqui é a posição adimensional. Quando você pega o x e divide pelo L, vira posição adimensional. Agora, é uma série. Depois que eu achei cada parcela, eu somo. Somo e acho o θ. Só que o θ é o t que eu estou realmente querendo, é em cada posição i, menos a vizinhança, dividido pelo t inicial, pelo t da vizinhança. Cuidado para não confundir esse ti com t inicial, tá? Esse i aqui é o contador i. Na verdade, esse é o t mesmo, o t. O t em cada posição. O i aqui não é de inicial, é i igual a 1, i igual a 2, tá bom? Por isso que aqui eu quis até chamar o t inicial de ti inicial, e não de ti, para não confundir as coisas. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu estou quase terminando a nossa aula, tá? Quase terminando. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou rodar o programa. Quando eu rodo o programa, ele rodou, viu que o BIO deu 1,5, né? BIO maior que 1, tá? O K igual a 2, a condutividade 30.
E aí, se você... Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Esqueci de falar uma coisa. Sempre que você coloca no ES entre colchetes, isso aqui cai em matriz, tá? Então, essa parcela aqui, essa temperatura aqui, tudo está entre colchetes do I, não é? Então, ele não vai aparecer aqui, ó, na solução. Repara que não tem T aqui, T de temperatura final. Onde que está? Ela está na forma de arranjo aqui, ó. Arranjo. A primeira parcela, a segunda, a terceira, a quarta, a temperatura dimensional, a posição, a temperatura. Então, são 11 nós, que corresponde à posição desde zero até a posição L, 10 centímetros, tá vendo? E aqui eu tenho as temperaturas, quer dizer que 1.200 segundos depois, você tirou o tijolo do forno e colocou exposto ao ar ambiente. 20 minutos depois, 1.200 segundos depois, no centro lá, no X igual a zero, caiu a temperatura só de 3,2 graus Celsius. De 200 caiu só 3,2 graus Celsius. Mas lá na ponta caiu muito, está 129. 129, quase 130, né? Caiu 70 graus. É porque está em contato com o ar, né? Isso aí é 20 minutos depois, tá? Vamos fazer o gráfico aqui, ó. Plot. Novo gráfico. Eu quero fazer um gráfico XP. Quem que eu quero que esteja na abscissa? O X. Quem que eu quero que esteja na ordenada aqui? O T. Quando eu faço OK, ele constrói esse gráfico. Olha só. Quanto que era a temperatura inicial? Toda 200 graus. Está vendo o mouse aqui, ó? Essa é a temperatura inicial. E agora a temperatura 20 minutos depois dentro do tijolo é assim, tá? Claro que aqui você pode clicar aqui e chamar isso simplesmente de XM, para não ficar esse XI. Aqui também você pode clicar aqui, ó, botão direito, e colocar que aqui é T em graus Celsius. Você pode editar aqui, ó, tá? Aqui também, onde está escrito plot, tá vendo? Plot, aqui você pode chamar aqui que isso aqui é o quê? É a temperatura, é melhor chamar o seguinte, que isso aqui é temperatura versus X em T igual a 20 minutos. É um bom nome para esse gráfico aqui, ó. Em vez de estar plot 1, ficou assim, ó, T versus X. Foi esquisito, né? Mas T versus X em T igual a 20 minutos. Esse aqui é o gráfico, tá bom? Pode também, por exemplo, chegar aqui nesse negócio aqui, ó, e falar que você quer que a temperatura mínima seja 20, porque afinal de contas, no final o tijolo vai chegar em 20, né? Talvez é melhor colocar o intervalo aqui de 20 em 20. O gráfico seria assim, ó. Porque se você quiser fazer uma curva em cima da outra, uma curva 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, tudo num gráfico só, você vai ter um gráfico parametrizado. A primeira curva que eu não coloquei aqui é t igual a 200 o tempo todo. E a última vai ser t igual a 20. Depois de muitos e muitos minutos, talvez horas, o tijolo vai ficar na temperatura ambiente. Tá bom, gente? Bom, eu ainda tenho uma coisa para te falar antes de terminar esse áudio. É o seguinte: se eu tivesse colocado aqui 10 segundos, que é o que eu tinha falado para você, vamos colocar um tempo pequeno, 10 segundos. Depois, quando fazer o método numérico, que a gente tem que fazer uma marcha no tempo, o método numérico não pode ter uma marcha no tempo de 1 hora, 20 minutos, isso é muito tempo. Você tem que caminhar igual o método numérico espacial, você tem que ter uma malha bem fininha no espaço, você tem que ter uma malha bem fininha no tempo. Aqui, por que que eu pude colocar 20 minutos, um tempo tão grande? Porque aqui é a solução exata, você põe o tempo que você quiser, tá? Mas mesmo na solução exata, se você colocar um tempo muito pequeno, olha o que que acontece. Eu vou rodar por um tempo só de 20 segundos. Ele rodou. Mas quando eu venho aqui para o gráfico, olha que coisa esquisita que deu. Temperatura inicial até que deu legal, 198,2.
Mas também está bem esquisito, porque 10 segundos depois não era para o centro nem ter mudado de temperatura. E um pouco depois do centro a temperatura aumentou. Isso é contrariar a energia, a conservação de energia. A temperatura do tijolo está aumentando, ela tem que ir diminuindo. Inclusive, se você for fazer o gráfico aqui agora, olha que gráfico maluco que vai dar aqui, ó. Fazer um gráfico número 2 aqui. Vou fazer aqui o X e aqui o tempo. Olha o gráfico que deu. Não é normal esse gráfico. Sabe o que está acontecendo aqui? É porque, como você está com um tempo muito pequeno, você teria que usar uma quantidade maior de parcelas nessa fórmula aqui, ó. Sabe essa fórmula aqui? Eu falei para vocês que essa fórmula funciona bem com 4 parcelas, mas se o tempo não ficar muito pequeno, sabe? Se o tempo for pequeno demais, muito perto do zero, é, a fórmula precisa de. Inclusive, essa fórmula aqui, quando o número de Fourier é maior do que 0,2, aliás, o número de Fourier foi quanto, hein? O número de Fourier é o tempo adimensional, não é? Quanto que foi o número de Fourier quando a gente estava trabalhando aqui com 1.200 segundos? Aqui eu nem fiz 20 vezes 60, eu já pus 1.200. Quando eu rodo, foi a primeira vez que eu rodei. Quanto que deu Fourier? Tá vendo Fourier aqui, ó? Muito pequeno. Quando esse número de Fourier, bom, quando ele é pequeno demais, igual 10 segundos, a forma precisa de mais parcelas. Mas quando esse número de Fourier é maior do que 0,2, você só precisa de uma parcela. Aquela forma basta ter o que se 1. Basta o que se 1 aqui, ó, que já vai dar muita precisão. Agora, quando é menor do que 0,2, você precisa do que se 2, que se 3 e que se 4. Mas se for muito, muito, muito pequeno, que é o caso do 10 segundos, quanto que vai dar o número de Fourier? Quer ver? Se eu colocar 10 segundos aqui, que eu rodei a agulhinha mesmo, olha quanto que deu o número de Fourier. Ah, bom, ele tá dando tão pequeno quanto antes. É, é, eu acho que porque eu coloquei. É, peraí, 1.200 segundos, né? Quando eu rodo, eu estou fazendo confusão. Isso aqui é a temperatura, 20. 20. O tempo é aqui, ó. Se eu colocar 1.200 segundos, 1.200 segundos, 1.200 segundos, quando eu rodo aqui, quanto que dá, ó? 0,12. Na verdade, eu estava falando errado. 0,12. Esse 0,12 aqui, ele já é um tempo grande. E eu usei 4 parcelas. Pois eu falo para vocês que se esse tempo aqui, esse Fourier aqui, for 0,2, a partir de 0,2, basta usar uma parcela só. Agora, a gente está usando para 10 segundos, caiu demais. Olha aqui, para 10 segundos, o Fourier caiu para esse número baixíssimo. E aí, sabe o que acontece? 4 parcelas não dá precisão na série, precisa de mais parcelas, sabe? Então, por isso que 10 segundos não é legal. 10 segundos não é legal, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão rodar esse programa com 20 minutos, 30 minutos, aí vocês vejam lá, tá? E eu estou pedindo também para vocês mudar o material. Em vez de pensar em tijolo refratário, pensa em outra coisa, uma parede, sei lá, de aço inoxidável, mais grossa, né? Cada dupla tem que ter aí a criatividade de pensar em outros materiais, tá? Então, ok. Vou voltar aqui para o Teams, para a plataforma do Teams. É, ah, eu estou aqui agora com 40 minutos de aula. Eu queria fazer só 30 minutos, mas, perdão, acabei fazendo 40, tá? Então é isso que eu tinha a falar para vocês sobre o programa EES para solução exata. É assim que faz, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui agora. E vou gravar um segundo
áudio para vocês para solução numérica. Então, eu vou aqui em mais, e aqui eu vou falar parar a gravação.